eu lembro que nós estamos há 136 anos da declaração da abolição da escravatura, mas é muito surpreendente como que nós ainda não temos a devida reparação e o resgate da participação adequada das pessoas negras nos vários espaços decisórios, principalmente as mulheres. Então eu chego na Justiça Eleitoral desde agosto do ano passado, que eu estou atuando lá. Meu papel é de ministra substituta, tem prazo certo de mandato, e há 90 anos da Justiça Eleitoral foi a primeira vez que aquela corte contou com uma mulher como eu. Então é um primeiro passo, é um caminho que se abre. Na sequência veio a segunda ministra negra, a ministra Vera, para dizer que nós existimos, nós podemos contribuir, nós temos muito a dizer e a entregar como mulheres negras estudiosas, técnicas, professoras, cientistas, enfim. E ao chegar ali pela primeira vez naquela corte, eu entendia que nós estávamos diante de uma realidade sendo transformada. Então eu fiquei muito animada, e cada dia que passa eu compreendo que essa tarefa ela é grande, ela é uma tarefa árdua, mas nós temos sim grande possibilidade como nação próspera, de fazer com que essa grande maioria da sociedade, as mulheres negras, possa entregar toda a sua inteligência, toda a sua expertise, toda a sua capacidade, por exemplo, de fazer gestão. Nós falávamos da administração municipal aqui hoje. As mulheres negras são expert em fazer gestão na escassez, são administradoras natas. Então o que eu tenho a lhe dizer é isso, eu vejo agora por dentro do Poder Judiciário e Eleitoral esse começo de transformação, mas o caminho é longo e é árduo. No Judiciário em geral, são poucas mulheres negras, embora na base nós temos mais. O grande problema é quando nós vamos caminhando na direção ao topo do Judiciário, às esferas superiores, quando o critério deixa de ser o ingresso por meio do concurso e começam os critérios políticos para a composição das cortes. Nós temos sim um número muito pequeno de mulheres negras no Judiciário Nacional. Basta nós olharmos para o Supremo, nós temos uma ministra, nenhuma mulher negra. No STJ nós temos um único ministro negro e 5 mulheres, que não são negras. Então é para lhe dizer que esse caminho é longo. Nós precisamos acelerar esses passos, se nós quisermos ver mesmo, eu mesma, você, sua geração, ver uma outra realidade. A senhora entrou no TSE como ministra num momento em que se fala muito até hoje sobre desinformação, combate a fake news. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre quais estratégias têm se mostrado mais eficazes para combater as fake news, principalmente em épocas de eleição, de transição de governo que a gente está agora. E também, enfim, eu queria que a senhora falasse sobre essas ações que têm sido feitas pelo TSE. Bem, nem preciso destacar que desinformação não serve para estruturar a comunicação pública. A desinformação é uma maldade, é um desserviço. E, em geral, a desinformação, que é projeto de captura de poder político, essa desinformação construída para atingir o processo eleitoral, os processos democráticos, mas eu nem preciso dizer que ela também vem ao lado dos discursos de ódio, que excluem, que pretendem a exclusão, principalmente de mulheres negras, de pessoas negras, de pessoas de coletivos diversos da sociedade. Então, desinformação com discurso de ódio é um desserviço a uma sociedade democrática. Nem preciso dizer isso. Portanto, enfrentar esse problema se colocou como uma missão bastante desafiadora do Tribunal da Democracia, assim é declarado o TSE. E o TSE envidou muitos esforços. Começou tratando da formação de parcerias. O TSE buscou, inclusive, formar parceria com outros órgãos públicos incumbidos da fiscalização, como o Ministério Público. Buscou também parceiros na comunicação pública, como a imprensa de qualidade, comprometida com esse direito do povo de se informar bem. E a partir dessa firmação de parcerias e a regulação, criando regras pertinentes ao processo eleitoral, ao lado dos julgamentos muito cuidadosos dos casos concretos de fake news, de ataques ao processo democrático, ao julgar com vigor e dizer que pune, que a sociedade não pode concordar com esse tipo de comportamento,
O TSE, então, entregou a fórmula adequada para tratar essa questão. Por isso, inclusive, o TSE tem sido referência para o mundo. E agora, mais recentemente, com a presidência da ministra Carmen Lúcia, com as resoluções para as eleições de 2024, não só a desinformação em geral foi tratada nos regulamentos do TSE, mas também a desinformação no mundo digital, por meio, por exemplo, da manipulação da inteligência artificial. Então, nessa atuação para proteger a boa comunicação pública, o TSE fez regulamentos específicos, firmou parcerias, orientou seu corpo técnico, magistrados, magistradas, julgou com vigor e, principalmente, orientou e informou a população brasileira. Vários programas destinados a orientar e educar a cidadania. Então, eu acho que essa é a fórmula que pôde, por exemplo, nas eleições de 2004, entregar à sociedade um número relativamente baixo de desinformações, de fake news e de manipulação digital para desorientar e desinformar as pessoas. Nós enfrentamos outros tantos problemas, é bem verdade, mas nesse campo eu vejo o TSE numa atuação muito vigorosa e com bons resultados para entregar à sociedade. Recentemente, o TSE também tem tomado decisões mais rigorosas em relação a discursos e atos antidemocráticos também. Queria que a senhora fizesse uma avaliação de como a senhora vê conciliar a questão da liberdade de expressão e também coibir manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Bom, antes de tudo, é preciso entender que o modelo democrático, ele significa informação de qualidade para todas as pessoas. Quando nós falamos de formação de opinião para fazer escolhas livres. Então, a comunicação pública, a boa informação é essencial. Liberdade de expressão vem exatamente nesse ambiente. É para orientar e informar, possibilitar as pessoas fazerem suas escolhas. O que se vem dizendo, por vezes, como liberdade de expressão, deturpando essa ideia, tem sido enfrentado também com o vigor necessário, tanto pela Justiça Eleitoral como por outros ramos do Judiciário. Liberdade de expressão não é falar o que quer e agredir as pessoas. Liberdade de expressão é manifestar juízos seguros, contribuindo com essa boa educação coletiva, boa orientação, boa informação. Então, a liberdade de expressão estrutura, é um princípio de um modelo democrático. Não pode servir, por exemplo, para veicular mentira, agressão, para possibilitar o racismo, para possibilitar a misoginia, a exclusão das mulheres, por exemplo, o debate público. Então, quando nós falamos de liberdade de expressão e democracia, são duas estruturas que se acomodam, que se conjugam. Uma não pode excluir a outra, é o que eu quero lhe dizer.